A aplicação de radiação com fins de diagnóstico em odontologia vem aumentando nos últimos anos. Isso aumenta também o número de profissionais e pacientes potencialmente expostos. A responsabilidade com a proteção da população diretamente envolvida nos exames radiológicos no Brasil é do Ministério da Saúde e, em julho de 1998, publicou as diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico e se tornou conhecida como Portaria 453. Este regulamento objetiva ser um componente básico da Política Nacional de Proteção Radiológica e de Segurança na área de radiodiagnóstico. A portaria determina a conduta do profissional durante o exame. Ele deve proteger o paciente com avental de chumbo e protetor de tireoide e não pode esquecer de se proteger, afastando-se pelo menos 2 metros de distância, sempre observando o paciente na hora do disparo. A presença de acompanhante na sala durante o exame deve ser evitada. O aparelho de raio-x intraoral possui alguns detalhes importantes que todos devem conhecer. Este ponto, conhecido como ponto focal, indica a posição em que o feixe de raio-x está sendo gerado. Localizadores do tipo cone ou cilíndrico curto não podem mais ser utilizados. O localizador deve ser do tipo cilíndrico e tem a função de localizar a área a ser radiografada. Além disso, tem a função de limitar a distância mínima do foco até a pele, contribuindo para a redução da dose no paciente e na melhoria da qualidade da imagem. O colimador tem a função de delimitar o diâmetro do campo de irradiação em no máximo 6 centímetros. Para saber se no seu aparelho o diâmetro do campo está correto, coloque um filme oclusal sobre a boca do cilindro localizador. Exponha-o com tempo curto e revele. Em seguida, meça o diâmetro. O filtro de alumínio tem a função de eliminar os raios de baixa energia, contribuindo assim na redução da dose no paciente. O uso do dispositivo de tempo de exposição do tipo mecânico não é mais permitido. Este dispositivo deve ser do tipo eletrônico. O disparador automático deve ser desativado e somente é permitido o disparador do tipo Deadman. Isto significa que o aparelho somente emitirá radiação quando o disparador estiver sendo pressionado. Se interrompermos a pressão no botão de disparo, a exposição também deve ser interrompida. Se isto não ocorrer, chame a assistência técnica especializada. Observe que o cabo disparador deve ter no mínimo 2 metros quando esticado. O cabeçote deve permanecer estável durante a exposição, evitando assim as repetições do exame. Se o cabeçote se movimenta sozinho, chame a assistência técnica. Nos últimos 25 anos, o IRD utilizou um kit postal que estimava as doses na entrada da pele dos pacientes, resultantes de exames realizados por aparelhos intraorais utilizados pelos dentistas do Rio de Janeiro. Na década de 80, observou-se que 90% dos profissionais aplicavam doses de radiação acima do necessário. Atualmente, observa-se que, mesmo com o uso de filmes mais sensíveis e com a aplicação da Portaria 453, cerca de 30% dos profissionais ainda utilizam tempos de exposição e resultam em doses nos pacientes acima do necessário. O sucesso na busca da redução da dose no paciente está próximo de ser alcançado. A grande preocupação agora está relacionada à qualidade da imagem para obter um diagnóstico correto. Cerca de 95% dos dentistas utilizam a caixa portátil para revelar os filmes no consultório. Apesar de fácil manuseio e excelente para esta prática, a caixa pode representar um problema quando utilizado de forma incorreta e colocar em risco o diagnóstico. Estima-se que 70% dos dentistas revelam na caixa portátil,
utilizando o método visual. Uma pesquisa realizada pelo IRD mostrou que em 60% destas caixas ocorre entrada de luz externa. Existe um teste rápido e simples que pode ser feito. Para saber se entra luz na caixa, basta fazer o teste da moeda. Para isso, coloque um filme virgem no fundo da caixa com uma moeda sobre ele durante 1 minuto. Depois revele o filme e observe se ocorreu a marca da moeda. Se o filme não apresentar velamento, não houve entrada de luz na caixa. Se aparece a marca da moeda, é porque a luz entrou na caixa. Neste caso, a caixa de revelação deve ser de alguma forma coberta ou revestida. O método visual de revelação nunca deve ser utilizado, pois pode gerar imagem de má qualidade. Estas imagens foram feitas pelo método visual e os resultados comprometem o diagnóstico. Para se obter uma imagem de boa qualidade, realize o exame radiológico com o menor tempo possível e revele o filme utilizando um termômetro para medir a temperatura do revelador. Utilize a tabela que informa o tempo de revelação que deve ser usado em função da temperatura medida. Não esqueça de cobrir a caixa para evitar a entrada de luz e usar um cronômetro para medir o tempo em que o filme deve ficar parado no revelador. Com este método, o filme não deve ser agitado no produto químico durante o tempo de processamento. Nunca utilize filmes ou produtos químicos vencidos e siga sempre as recomendações dos fabricantes. Procure usar filmes mais sensíveis. Garanta a qualidade do serviço, a proteção do seu paciente e a sua proteção. Mantenha-se atualizado, fazendo cursos de proteção radiológica e controle de qualidade de imagem.